Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu quero aqui ler alguns comentários muito interessantes de vocês. Eu quero aqui estar lendo esses comentários, comentários de todos vocês. São comentários assim muito interessantes e que talvez seja dúvida aqui da maioria. E eu quero aqui ler, né, os comentários sobre casa suja, sobre roupas que ganhou, se doar ou não, se ficar com as roupas ou não. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está, você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários aqui. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Hoje nós já gravamos aqui alguns vídeos, já subimos para o canal, graças a Deus. E tem um vídeo aqui sobre objetos imóveis de outras pessoas. Esse vídeo, o Fernando Batista, eu quero aqui, né, agradecer às irmãs, porque uma grande parte aqui das ouvintes do canal são mulheres, né, irmãs, são meninas as irmãs de oração, mais de 90%, e uma pequena parcela, 10%, são de homens. E aqui tem um comentário de um homem chamado Fernando Batista. Ele diz assim: na maioria das coisas que tenho, talvez também, né, seja um homem, mas ou esteja usando a conta de um homem, enfim, mas o nome aqui tá Fernando Batista. Ele, né, fala assim: a maioria das coisas que tenho foram doações que eu ganhei, a maioria dos meus parentes. Algumas dessas pessoas que faleceu, algumas coisas da minha avó que faleceu, olha só. Algumas de outras pessoas falecidas também. Por que será que apareciam terem espíritos batendo na porta? E janelas da minha casa talvez querendo entrar ou perturbar? E no meu guarda-roupa, que era de uma pessoa falecida, ficava estalando, ó, irmãs. E às vezes parecia que tinha alguém dando batidas nele. E parece que era só eu ir deitar para eu repousar que isso acontecia. Na sua opinião, o que eu deveria fazer? Bom, na minha opinião, Fernando, como você pediu na minha opinião, eu creio que você deveria orar, pedir ao Senhor e falasse aí com Deus, colocasse essa situação diante de Deus e obedecesse às instruções do Senhor. Se Deus mandar queime e retira, que provavelmente, né, seria o melhor caminho. Às vezes, irmãs, é preferível você ter meia dúzia de coisas na sua casa, meia dúzia de roupas, ser assim uma pessoa bem limitada de roupa, mas você ter a margem de segurança, ou aquelas peças que você comprou com seu dinheiro, com o dinheiro do suor do seu rosto. E ali você tem uma margem de segurança que não tem algo de oculto, não tem algo que talvez esteja ali naquele objeto. Nós não sabemos. Só Deus é quem sabe. Então, na minha opinião, eu penso que você deveria orar, pedir ao Senhor e confiar em obediência ao Senhor, confiar no que Ele lhe direcionar e, se Ele falar, destrói tudo, tira, obedeça a voz do Senhor.
porque obedecer é melhor do que sacrificar. Olha aqui nesse mesmo vídeo a Natália Franca, ela fala assim: a paz do Senhor, entrei um propósito pela vida do meu filho, com atraso na fala. Sempre ganhei muitas roupas e Deus colocou no meu coração para desfazer de todas as roupas que foram ganhadas. Deus colocou no coração dela, ela fez um propósito pela vida do meu filho. Não sei se foi um propósito de jejum e oração, ou se ela intensificou ali na oração, mas o fato é que Deus colocou no coração dela se desfazer de todas as roupas ganhadas, que eu ficasse somente com as compradas. Pensei, como que eu vou falar isso para o meu esposo? Mas assim que eu falei para ele me disse: se Deus falou para você, faça. Olha que esposo, né? Sábio também. Assim eu fiz. Às vezes ganhamos roupas de pessoas que nem conhecemos. Olha, foi difícil porque meu filho tinha poucas roupas. Lavava roupas praticamente todos os dias, mas Deus tem me dado condições. E aos poucos, estou comprando roupas novas para ele. Quando iniciei esse processo, procurava vídeos como esse para entender e não achei nenhum. E hoje abri o YouTube e vi um vídeo seu sobre guarda-roupa. Aí comecei a assistir outros e achei esse. Amém, amada, que Deus abençoe. Mas ela foi obediente, viu, irmãs? A voz do Senhor. O filho dela estava aqui com atraso na fala. Imagine, irmãs. A criança, né? A criancinha ali aprendendo e deve dar assim um nervoso muito grande, né? Você vê que a criança não está juntando as palavrinhas ou talvez na fonética, enfim, mas é algo que deve trazer muita tristeza. Ela fez um propósito, Deus colocou no coração dela. Até então ela não tinha ciência, acho que aqui nem do canal. E ali se desfazer de todas as roupas ganhadas, né? E algo aqui interessante que me chamou muita atenção foi que ela fala assim, às vezes ganhamos roupas de quem nem conhecemos. Às vezes a pessoa tá ali, irmãs, rindo para você, se mostrando um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal de Deus, mas na verdade não é. Não é. Não é. Às vezes é uma roupa que tá com encantamento, uma reza, algo. Olha, irmãs, só quem busca a presença de Deus tem a revelação do oculto. E ela se sentiu de desfazer, irmãs. Às vezes é preferível você ficar ali com meia dúzia de roupas, que no caso dela ela ficou com pouquinhas roupinhas lá do bebê, do filho. Às vezes isso vale, irmãs, pra gente, pra adulto também. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não gosto de muita coisa, muita roupa. E eu gosto de usar tudo. Eu gosto, assim, de peças que combinam com tudo. E poucas. Olha, irmãs, eu já tive em lugares assim, meu Deus. Na casa, assim, de pessoas, né? Muito influentes, digamos assim. Mães, o guarda-roupa da pessoa era um closet. Acho que era do tamanho disso tudo aqui, mas não, aqui ainda é menor. Ai, irmãs, era essa casa toda aqui onde eu moro, irmãs. O closet da pessoa, porque era uma mansão lá. Eu entrei, irmãs, malas,
roupas de frio, porque a pessoa vai também para o exterior, roupas de frios assim em cima. O que me chamou a atenção é que as roupas todas cheirosas, todas limpas, ela tem ajudadoras. Roupas tudo organizadas, malas, tudo, irmãs, cachecóis, sapatos. Irmãs, o tamanho dessa casa aqui, eu entrei dentro, ela vem, Raquel, vem. Eu fui entrando. Mães, muito grande. Então, eu não sei, né? Eu não, né? Não sei. Não sei, mas assim, isso vai muito também do estilo da pessoa, né? Mas, irmãs, cada caso é um caso. Por exemplo, quando eu fui lá para morar com os meus avós, eu era bem pequenininha, tinha 4 aninhos e eu não tinha roupas, né? E aquilo ali foi uma providência divina, né? Porque onde eu vivia eu não tinha roupa, acho que só tinha 2 mudinhas de roupa e não tinha sapato e não tinha comida. E ali minha mãe ligou pro meu pai e falou para ele: eu vou te entregar ela para você cuidar dela. Deus ali já começou o mistério na minha vida. Não tinha comida, irmãs, fome, não tinha roupa. Eu me lembro assim que acho que só tinha uma sandalinha. E uma memória que me marcou muito, tá, dessa fase da minha vida, de 4 aninhos, foi eu ir lá para casa dos meus avós e a minha avó já estava me esperando e lá tinha um armário com roupas limpas, doadas, dobradinha, toda assim dobrada, passada. E ela assim ficou me mostrando, né? Porque ela ficou muito feliz, ela, meu pai, eles ficaram muito felizes. E isso me marcou muito, porque eram muitas roupas, né? Porque eu não tinha roupa onde eu estava, minha mãe não tinha condição, na época assim. Então, isso assim me marcou muito, e eram roupas doadas. E aquilo naquele momento foi bênção. Então, irmãs, cada caso é um caso, viu? Cada caso é um caso. Então, eu sugiro aqui, uma irmã aqui, por que eu tô contando isso aqui? Teve uma irmã aqui, ó, o irmão Fernando Batista falou que só vive aqui com coisas doadas e que coisas estranhas acontecem. E a irmã Natália Franca, ela fala aqui que o filhinho estava com dificuldades na fala. E ali ela fez um propósito com Deus e Deus revelou. Irmãs, outra coisa também aqui, viu, irmãs? Ó, o que Deus está falando aqui. Quando você não sabe do algo, da situação, você está ali de inocente, tá? Isso aqui é um grande livramento que Deus que Deus realiza para nós, que Deus faz na nossa vida. Quando você está de inocente em uma situação, Deus livra. Você está ali, está usando aquilo dali, você está comendo aquele algo, mas você não sabe, você não tomou ciência. Deus, através da sua infinita misericórdia, Ele vai lá e Ele nos livra, viu, amada igreja? Mas a partir do momento que você sentiu uma inclinação do Espírito para orar, para jejuar, para fazer um propósito, e ali Deus, irmãs, é só o Espírito Santo que fala: filha, jejue, filho, jejue, ore mais, porque às vezes é um algo ali que você não sabe. E irmãs e pasmem todos vocês, e não tem como saber. Não tem como saber, amada igreja, não tem como saber. E o Espírito Santo, aleluia, ele fala: filha, ore mais, jejue mais. Você sente aquela inclinação interna do Espírito. E quando, aleluia, você obedece aquilo dali, irmãs, aí Deus, pum, começa a te mostrar, te revelar, você sente aquela inquietação, aquele negócio.
E ele, Deus, começa a descortinar. Eu sinto assim, eu fico cismada com aquele objeto. Quando eu já fico cismada, olhando muito, a minha atenção, irmãs, ela para naquilo dali. Outrora não parava, tá? Hoje eu já, através do autoconhecimento também, eu já entendo hoje que os meus olhos não se fixavam em algo, mas quando os meus olhos se fixam em algo, naquele objeto, eu já sei que é Deus já falando que ali tem algo ali estranho, de oculto naquilo dali. Meus olhos naquilo dali. Aí eu fico cismada. Então, é Deus que vai falando, vai revelando. Enquanto você tá ali, você não tá sabendo, você tá ali, tá comendo algo que você foi para algum restaurante, tá ali comendo, você tá tomando ali aquele cappuccino, aquele biscoitinho ali, você não tá nem sabendo, tá ali, né, descontraído, conversando com alguém, tá ali bebendo, Deus lá dá o livramento. É igual a roupa, né? Você ganhou e tal, você tá usando ali, Deus está dando livramento. Mas chega um momento, irmãs, quando chega um momento, aquele momento X, e ali Deus começa a falar. E aquela fala, né, que quando iniciou esse processo, procurava vídeos como esse para entender e não achou nenhum. E hoje ela abriu o YouTube, encontrou aqui o nosso canal, graças a Deus, e começou a assistir outros vídeos também. Irmãs, eu glorifico o nome do Senhor, por quê? Porque Deus que... Vou ler aqui mais um comentário e vou concluir aqui o vídeo. Eu comecei a falar aqui desse tipo de assunto e eu percebi que vocês gostaram e fui falando, eu percebi que vocês gostaram. Vou ler aqui mais um comentário do Fernando no vídeo alerta, não deixe entrar na sua casa. Certamente eu falei de alguns objetos nesse vídeo, é o vídeo 1527, ele fala assim: não é mau agradecimento, mas na minha opinião poderia até mesmo ficar um peso dentro da sua casa e travar a sua prosperidade boa. Você fez certo, e mais ainda conversando com o Altíssimo. Às vezes somos assim também, queremos ajudar os outros de um jeito, mas sem sabermos que estamos prejudicando a pessoa que recebe o presente, vivendo e aprendendo. Gosto de seus vídeos, faz mais vídeos sobre depoimentos, para sermos mais instruídos e edificados no Altíssimo, pois assim vai ser mais difícil da gente cairmos feio lá na frente. Muito obrigada. Desejo tudo de bom para nós todos do Altíssimo. Peço intercessão para o Altíssimo me revelar as coisas que eu preciso tirar da minha vida e da minha casa, pois acho que tem travamento na minha vida espiritual e material. Por causa dessas coisas, só ainda não sei o que são. Você pode orar, buscar, jejuar, que Deus vai te mostrar. Deus, ele revela segredos ainda no dia de hoje. Que vídeo é esse? É o vídeo 1527. Depois você vai lá, assiste esse vídeo. É um vídeo muito abençoado. E, irmãs, e outra coisa, a gente precisa ter muito cuidado em ajudar, às vezes, certas pessoas que estão passando por uma situação difícil, que às vezes é fruto de uma desobediência, irmãs. Às vezes é fruto de uma desobediência. A pessoa é uma pessoa rebelde. Às vezes é uma pessoa rebelde, irmãs. Pessoa que não quer nada com Deus. E Deus larga para lá. Deus larga. Romanos 1, já li aqui várias vezes. Lê lá Romanos 1. Deus larga a pessoa, aí espíritos imundos entram na vida daquela pessoa, é uma escassez, uma pobreza, um negócio, não digo nem assim, uma pobreza espiritual, irmãs. É uma assolação, um deserto espiritual, a pessoa é cometida por vários
demônios ruins, coisas ruins, irmãs. E às vezes você vai lá, a pessoa vem, a pessoa vai lá. A pessoa pediu um copo d'água, tu dá um copo d'água. Se a pessoa pedir um prato de comida, tu dá um prato de comida. Irmãs, agora outras coisas, outras situações, tem que pedir ao Senhor, né? Uma orientação, se realmente é. Você vê que Jonas entrou naquele barco ali, naquela embarcação, ficou lá quietinho e deu problema lá, irmãs. Tiveram que jogar Jonas lá no ventre lá. O homem estava todo desconcertado, todo desconcertado. Às vezes a pessoa fez tantas coisas, né? E você não sabe, porque a pessoa não conta, irmãs, a pessoa não conta. A pessoa não conta o que já fez. Às vezes está ali no momento ali colhendo. Ontem mesmo, irmãs, eu estava conversando com uma pessoa e vou encerrar com esse vídeo. Ontem mesmo, amada igreja, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa, eu falei para a pessoa assim, a gente estava conversando, né, que ela contou algumas experiências, né, e ali eu contei essa experiência para ela. A pessoa estava no hospital com a doença mortal, uma pessoa que foi muito difícil em vida. Pessoa no hospital com a doença mortal e a pessoa foi e falou para outra, ó, eu tô aqui porque eu tô pagando. Olha, irmãs, tô aqui porque eu tô pagando, que eu fiz muita ruindade com os outros. Olha como é que a pessoa sabe, irmãs. Eu fui muito ruim. Falou, irmãs. Aí ontem eu tava conversando com essa irmã, uma irmã de oração, irmãs, que ela passou por uma situação difícil, né, de uma maldição, a pessoa amaldiçoou ela. Ela estava falando, a gente está conversando das coisas de Deus, ela falou que a pessoa amaldiçoou ela de tudo quanto é tipo de coisa lá, né, do ex-marido dela lá, do homem lá que traía ela, que fazia muitas coisas. Mas acabou que o homem morreu daquilo que o homem amaldiçoava ela. E o homem ainda pediu, ainda precisou da ajuda dela, irmãs. Então, irmãs, em nome de Jesus, eu vou encerrar por aqui, porque esse não é o tema aqui do vídeo, mas que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, nos dê discernimento, esclarecimento, sabedoria, direcionamento, que o Senhor nos dê luz, nos dê clareza, nos dê sensibilidade no mundo espiritual e nos dê um espírito alinhado para entender o que Ele esteja falando, amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.